Olha, tem noites de Champions League que não são apenas partidas de futebol. Elas se transformam em verdadeiros acontecimentos históricos. E ontem, o Santiago Bernabéu foi o palco de algo exatamente assim. O estádio inteiro, desde o torcedor mais cético até o mais fervoroso, percebeu que não estava presenciando apenas mais 90 minutos de jogo. Estávamos diante de algo monumental, algo raro, algo que possui o poder intrínseco de mudar narrativas, reconstruir confianças estilhaçadas e fazer o mundo do futebol simplesmente parar para observar. E no epicentro desse furacão de emoções estava ele, Vinícius Júnior. A resposta que muitos duvidavam que viria e que alguns até torciam contra, surgiu do modo mais ensurdecedor e incontestável possível. Não foi um "estou tentando", foi um "estou aqui", entregue com gols, assistências magistrais, uma liderança vocal e uma personalidade que transbordava pelas linhas do gramado. Mas não foi apenas a torcida merengue que sentiu esse impacto. Olhos atentos e experientes, como os de Carlo Ancelotti, Thierry Henry e Toni Kroos, viram a mesma grandeza e foram categóricos ao definir o que aquela exibição significou. Hoje você vai mergulhar nos detalhes dessa noite mágica e entender, através das palavras dessas lendas, por que este jogo contra o Mônaco não é apenas mais uma vitória no currículo, mas sim o divisor de águas definitivo para a temporada do Real Madrid e para a trajetória de Vini. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas análises profundas. Quando o apito final ecoou e a torcida começou a deixar o Bernabéu naquela noite fria, a sensação térmica era de euforia absoluta. O sentimento geral era de que o que havia ocorrido ali era muito maior do que um simples placar de 6-1. O Real Madrid não apenas venceu, ele subjugou o Mônaco de uma maneira que explicava perfeitamente por que a taça orelhuda parece ter o DNA deste clube. Entretanto, o ponto central aqui não é a goleada em si, mas o contexto que a cercava. Estávamos vendo a narrativa mudar em tempo real. Vinícius Júnior, que dias antes havia sido alvo de baias injustas, questionado pela imprensa e pressionado por uma seca de gols que parecia eterna, entrou em campo com a postura de quem compreende o peso da camisa 7. O que testemunhamos não foi mera técnica individual, foi uma aula de leitura de jogo, de gelo nas veias e, acima de tudo, de maturidade esportiva. Toni Kroos, um homem cujas palavras são tão precisas quanto seus lançamentos de 40 metros, foi cirúrgico em sua análise. Segundo o ex-maestro alemão, o impacto de Vinícius foi sentido desde o primeiro segundo de jogo. Não havia aquele desespero afobado para provar algo aos críticos. Não havia a ansiedade que costuma travar os pés de jogadores sob pressão. Havia sim um atleta plenamente consciente do seu talento e, mais importante, totalmente conectado com o funcionamento coletivo da equipe. Kroos destacou que transformar baias em combustível é um dom para poucos, e foi exatamente isso que Vini fez. Cada arrancada do brasileiro carregava um misto fascinante de intensidade explosiva e serenidade mental. Era como se ele tivesse o controle remoto da partida, decidindo quando acelerar o coração dos defensores ou quando desacelerar para encontrar o passe perfeito. Para Kroos, quando um jogador consegue gerenciar o ritmo de um jogo de Champions League com tamanha naturalidade, deixamos de falar de uma promessa ou de um talento em ascensão. Passamos a falar de um protagonista de elite, um pilar sobre o qual se constrói um império. O Real Madrid explorou o corredor esquerdo como uma via expressa, onde Vini simplesmente desmantelou a estrutura defensiva francesa. As 3 assistências da noite não foram lances de sorte, foram gestos de propósito, visando o bem comum do time. Enquanto o espetáculo se desenrolava, um personagem fundamental observava tudo de uma posição diferente: Carlo Ancelotti. Das tribunas, o atual técnico da seleção brasileira e eterno ídolo madridista vivenciou a partida com uma intensidade quase paternal.
A imagem de Carleto cantando o hino do Real Madrid ao lado de sua esposa não foi apenas um post para redes sociais, foi a prova de um vínculo inquebrável. Ancelotti é talvez o grande responsável pela metamorfose de Vinícius. Sob sua batuta, o jovem corredor tornou-se um finalizador letal e um tomador de decisões inteligente. Ao ver Vini brilhar novamente, marcando um golaço e servindo seus companheiros com generosidade, Ancelotti viu a confirmação de sua filosofia. Ele precisa ser livre. Livre para criar, para ousar e, sim, livre para errar sem o medo do linchamento público. O Vignali conhece os gatilhos emocionais de Vinícius como ninguém. Ele sabe que a confiança do brasileiro é o que move o motor do Real Madrid. Ver Vini sorrir novamente após o período sombrio de críticas reforça a convicção de Ancelotti de que o atacante não é apenas a peça central do clube, mas também o coração do projeto da seleção para a próxima Copa do Mundo. A maturidade testada nas baias contra o Levante foi aprovada com louvor na noite de ontem. Do outro lado da análise técnica, Thierry Henry, uma lenda que sabe o que é dominar a Europa, trouxe uma perspectiva necessária. As pessoas esquecem muito rápido quem é Vinícius Júnior, disparou o francês. Henry lembrou ao mundo que, apesar da sequência de 19 jogos sem marcar, estávamos falando de um jogador que já decidiu finais de Champions League e que já figurou no topo do futebol mundial. Para Henry, a atuação contra o Mônaco foi um manifesto de identidade. O brasileiro provou que sua presença em campo altera o comportamento de todo o sistema defensivo adversário. Quando Vinícius está em seu estado de fluxo, ele atrai para si 3 marcadores, criando clareiras para que Bellingham, Mbappé ou Rodrigo flutuem com liberdade. A retomada dessa segurança interna é o que Henry considera o fator mais assustador para os rivais do Real Madrid. Se Vinícius reencontrou sua alegria de jogar, o Real Madrid volta a ser o favorito absoluto para qualquer troféu. A importância dessa vitória esmagadora vai muito além de somar 3 pontos na tabela da Champions. O simbolismo de Vinícius Júnior não se esconder em meio ao caos é o que define os grandes nomes da história do clube. Ele não usou as redes sociais para reclamar das críticas, ele não buscou desculpas no cansaço físico, ele respondeu no campo, no palco onde a pressão esmaga os fracos, mas forja os diamantes. O clima no vestiário merengue mudou drasticamente após o apito final. Existe agora uma sensação de normalidade restaurada. Quando o camisa 7 está bem, as linhas de passe se abrem, o fôlego da equipe parece renovado e a mística do Bernabéu ganha cores mais vivas. Kroos, Ancelotti e Henry concordam em um ponto fundamental. Vinícius Júnior não apenas recuperou seu futebol, ele recuperou sua essência. Este 6-1 contra o Mônaco será lembrado como o momento em que o gigante acordou de um breve sono. A confiança interna que Vinícius emana agora é o combustível que faltava para o Real Madrid engrenar de vez na temporada. O brasileiro provou que é capaz de suportar o peso da expectativa e transformá-lo em arte pura. O que vimos no Santiago Bernabéu foi uma lição de resiliência. Vinícius Júnior nos mostrou que o futebol é feito de fases, mas a classe e a coragem são permanentes. Quando lendas do calibre de Henry, o olhar clínico de Kroos e a sabedoria de Ancelotti se unem para exaltar um desempenho, é porque estamos diante de um fenômeno que transcende as estatísticas. Mas agora, a pergunta que fica no ar e que eu quero que você responda aqui embaixo é: você acredita que essa atuação contra o Mônaco foi a virada de chave definitiva para Vinícius Júnior na temporada? Ou você ainda acha que ele precisa de mais alguns jogos para provar que a fase ruim ficou para trás? Sua opinião é fundamental para o nosso debate. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar aquele like para fortalecer o canal e se inscrever para não perder nenhuma das nossas análises profundas. Nos vemos na próxima análise. Para expandir o roteiro e atingir a densidade de conteúdo necessária, vamos aprofundar a análise tática, o impacto psicológico no vestiário e as consequências para o cenário do futebol mundial. Aqui está a continuação, focada em detalhes técnicos e na atmosfera do clube. Mas vamos olhar para o que aconteceu taticamente, porque os números, por mais impressionantes que sejam, às vezes escondem a sutileza do que o Vini fez. Ontem, ele não foi apenas o pontinha que corre pela beirada, ele foi o arquiteto do caos.
O mapa de calor do Vini mostra que ele flutuou por dentro, arrastando a marcação do Mônaco e criando um efeito sanfona na defesa francesa. Quando ele recebia a bola aberto, o lateral adversário pedia ajuda. Quando ele cortava para o meio, os volantes entravam em pânico. Essa liberdade posicional que o Ancelotti tanto defende permitiu que víssemos um Vini muito mais associativo. Reparem no terceiro gol. Ele não tentou o drible impossível contra 3 marcadores. Ele usou o corpo para proteger a bola, esperou o tempo exato da ultrapassagem e serviu um passe açucarado. Isso é inteligência pura. É o que Henry mencionou sobre leitura de jogo. O brasileiro parou de jogar apenas com um instinto e passou a jogar com o tabuleiro inteiro na cabeça. E não podemos esquecer do entrosamento com Bellingham, Mbappé e Locke. Pela primeira vez nesta temporada, o trio pareceu falar a mesma língua. O sorriso no rosto do Mbappé ao receber um passe do Vini diz muito sobre a hierarquia que se restabeleceu. Havia